Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui para mais uma palestra. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, principalmente para os médiuns, que daqui a pouco devem começar a chegar aí. O nosso assunto hoje é sobre ideoplastia, que é uma das características de mediunidade que se tem, né? E eu coloquei como atributo da mente quântica, porque eu estava até falando agora há pouco ali atrás, a física quântica se tornou agora o xodó da espiritualidade. Tudo se explica pela física quântica, né? E muita gente lança isso sem ter ideia do que é realmente, né? Até porque, assim, a física quântica, só para terem uma ideia, ela foi elaborada pouco menos de um século, né, com 3 ou 4 físicos. Muita gente acha que Einstein estava no meio, não estava. Então, embora tenha auxiliado, né, com algumas pesquisas, mas só agora, recentemente, estão reparando que realmente a física quântica ela pode explicar muito dos fenômenos mediúnicos e muita coisa relacionada à espiritualidade. Inclusive, o que antigamente a gente chamava de ideoplastia, não tinha a mínima ideia que estava relacionado e podia ser explicado pela física quântica, né? Esse trabalho, essa palestra, eu me baseei numa palestra de uma amiga minha, Alexandra, que no 3º ano dela de estudo, ela fez no centro chamado Ibacema, né? Ela conversou comigo, eu auxiliei ela em algumas coisas e aprendi muito. Tanto que no final eu pedi para ela assim, tu me dá o teu curso para mim quando tiver oportunidade. Ela disse, não, perfeito, pode usar quando quiser, né? Então eu tomei como base o curso dela, o estudo que ela fez e fui adiante. Antes de começar, de entrar exatamente na palestra, eu vou rodar um videozinho para vocês, tá? Chamado Mentalidade Quântica, tá? Prestem bem atenção, é um vídeo de 4 minutos e meio, mais ou menos, e eu vou deixar ele rolar, e depois da palestra, eu vou voltar para ele, porque tem algumas coisas que eu vou explicar, eu vou parando ele e vou conversando melhor. Não vou fazer isso aqui agora, para que a palestra consiga dar o máximo possível dentro do espaço de 1 hora, que é mais ou menos o espaço que eu tenho para atingir, inclusive, os trabalhadores da casa, né? Depois a gente conversa mais tranquilamente. Daí eu volto a esse vídeo, tá? Prestem bem atenção nele, ok?
Basicamente ali ficou clara a mensagem, pelo menos para mim, o quanto é importante nós mantermos uma conexão de pensamento com sentimento e com vontade. Essas três coisas ligadas é que dão um poder de criatividade para todo o princípio inteligente que existe no universo. Tá? Para que fique um pouco mais claro, agora eu vou esmiuçar no trabalho de ideoplastia. Ideoplastia, a palavra de origem grega, né, e trata do estudo das formas através do pensamento. Quando fala forma, é a maneira como molda, né, e como pode ser plasmado na forma física, não só na forma física. E aqui eu quero deixar claro uma coisa assim, ó. Nós estamos vivenciando no plano físico as nossas vidas, né? Podemos pensar, sentir e temos a vontade. Os outros planos, isso que eu vou falar é muito mais simples e mais tranquilo de fazer. No físico é um pouco mais complicado. E no final, vamos entender por que isso acontece. Na literatura espírita, a ideoplastia, ela trata das criações fluídicas, das formas pensamentos, vamos conversar um pouco sobre o que é uma forma pensamento, como se revela, as imagens fluídicas e construções mentais. A ideoplastia, ela necessita de dois grandes componentes. Alguém arrisca aqui? Primeiro, princípio inteligente. Sem princípio inteligente, a gente não consegue dar forma, modificar, dar direção, fazer alguma coisa com o fluido, né? E o segundo, óbvio, o fluido cósmico universal. Dentro do Espiritismo, o fluido cósmico universal é um fluido, uma matéria, vamos colocar entre aspas, que está à disposição e pode ser utilizado. É através dele
que se vão plasmando nos diversos níveis conscienciais, do mais tênue ao mais material, né? Tudo que nós vemos aqui plasmado no plano físico, que a gente entende como matéria, veio do fluido cósmico universal. E mais, foi moldado por mentes especializadas nisso. Então, os espíritos atuam sobre os fluidos empregando o pensamento, a emoção e a vontade. Não era exatamente o que estava ali naquele filmezinho? O pensamento, a emoção e a vontade, com aquilo tu prepara aquilo que tu quer, né? E tu acaba atraindo. Por esse mecanismo, eles podem imprimir aos fluidos direção. Podemos direcionar, podemos aglomerar fluidos, e aqui eu estou falando de fluidos como substâncias quaisquer, né? Então, podemos dar direção, podemos aglomerar, podemos combinar diversas substâncias e fluidos, dispersar, organizar, e, finalmente, mudar as propriedades. E aí os médios sentiram alguma familiaridade com isso? O trabalho todo de apometria é baseado nesse princípio da ideoplastia. Os comandos que se dão, né, é para fazer alguma dessas coisas, dar direção ao fluido, a uma energia, a uma vibração, né? Podemos aglomerar, combinar, dispersar. Os passes magnéticos fazem isso, né? Podemos organizar e mudar as propriedades. Viram que interessante? É dessa forma que as águas podem ser fluidificadas, adquirindo certas qualidades curativas. Não só as águas, qualquer elemento que tenha essa capacitância de guardar energia, como um cristal, por exemplo, pedras têm, né? Podemos fazer isso aí, usando a mente, a vontade e o poder. Por quê? Como nós, voltando ao nosso vídeo, o vídeo deixou bem claro que, ao pensar, a gente gera energia. Quando essa energia encontra no coração o segundo, vamos dizer assim, atributo, né, de mudar alguma coisa, né, que seria as emoções, os sentimentos, quanto mais forte for essa emoção, quanto mais forte esse sentimento, mais poder nós temos para trabalhar isso aí. Dentro da mediunidade e aqui na apometria, a gente sempre procura usar o máximo possível de amor que a gente possa dar em cada um desses comandos, mentalizando e passando o amor para aquilo. Quanto mais forte, mais poder vai nesse comando. O pensamento reflete-se no perispírito e ele reproduz todos os movimentos e matizes. Lembrando, o perispírito é a nossa forma fluídica do espírito. Tá? Mais adiante, numa outra palestra, eu vou comentar exatamente o que compõe o perispírito. De qualquer maneira, é bom que fique claro o seguinte: assim como nós estamos no físico, agora, despertos, acordados, de noite, em sono, a gente faz o desdobramento e atuamos, né, com todas essas capacidades, usando o nosso perispírito, que é o corpo fluídico para o meio que nós estamos em sono, né? Bom, na medida que o pensamento se faz, instantaneamente o corpo fluídico retrata as formas criadas, ou seja, tudo direcionado pelo pensamento.
E pode perder a sustentação e deixa de existir tão logo o pensamento cesse de agir no sentido criativo. Tá? Então, por exemplo, se eu entrar num estado meditativo e imaginar, mentalizar que estou recebendo uma energia azul, eu estou atuando sobre o fluido cósmico e isso, podem ter certeza, vai acontecer. Podemos não enxergar, mas o comando mental, o nosso princípio inteligente, junto com a nossa vontade e o sentimento que a gente está na hora, é que vai potencializar ou não esse efeito, essa energia. Azul, no sentido de acalmar. Verde, a gente sabe que é curativo, né? E várias outras coisas têm a sua capacitação. Um exemplo. Um homem com a ideia de matar o outro. Não é um bom exemplo, mas é um exemplo bom. Tá? Se é que vocês entendem. Então, imagine o seguinte. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último, qual a ideia de matar alguém. Então ele fica elucubrando na mente dele essa ideia, por algum motivo que não interessa agora. E ele executa fluidicamente esse gesto. A imagem da vítima é criada e a cena é toda pintada em um quadro tal que se desenrola na mente. É aquilo que os espíritos nos falam que é o quadro mental da pessoa. Tá? E tem coisas interessantes sobre esses quadros mentais que a gente cria. Isso nos permite entender que todo e qualquer pensamento pode tornar-se conhecido por evidenciar-se no corpo fluídico, podendo ser percebido por outros espíritos encarnados ou desencarnados que estejam vibrando em sintonia. O que isso quer dizer? Primeiro, permite entender que todo e qualquer pensamento pode tornar-se conhecido. Ah, Rui, tu está querendo dizer que eu pensar, todo mundo acessa os meus pensamentos? Depende, não todo mundo. Dessa sala, dificilmente alguém teria essa capacitação. Mas os espíritos conseguem. E esses espíritos podem nos influenciar nisso aí, né? Eles podem ler a nossa tela mental e saber o que a gente está pensando no momento. Ah, tudo bem. Então, qualquer espírito pode fazer isso aí? Não qualquer espírito. Nós vamos ver em seguida. Mas eles podem. E aqui ele pode falar tanto encarnados como desencarnados. Encarnados podem quando estão num estágio muito avançado de conseguir entrar e fazer uma leitura dessa tela mental. Então, são seres que já estão num caminho evolutivo muito alto. Necessariamente? Não necessariamente. Podem ter um grande conhecimento, uma grande capacitação. Magos negros conseguem fazer isso. Encarnados também, depende do grau que esse ser tem desse conhecimento. Pode entrar na nossa tela mental e começar a atuar nela. Ver o que a gente, pelo menos uma parte do que a gente pensa ou não. Atenção, né? Importante considerar o que é realmente visto, pelo observador, né, é a intenção de fazer alguma coisa, né? Mas a execução vai depender da persistência de propósito de quem está mentalizando. E, de novo, eu vou dizer para vocês, tanto no plano físico quanto nos outros planos. Isso está valendo para todo mundo, né? Claro que nos outros planos mais fluídicos é mais fácil trabalhar com essas matérias. Vai depender também das circunstâncias que favoreçam e a vontade e disciplina dos pensamentos. Quanto mais foco tu tiver, mais tranquilo vai ser plasmar, fluidificar, dar forma
ao pensamento. Modificadas essas intenções, obviamente, os planos também sofrem modificações, eles podem perder vitalidade, eu vou chamar vitalidade nisso aí, né? Mas eles vão perdendo essa vitalidade até deixar de existir. As construções mentais podem resultar de uma intenção voluntária, tá? Ou de pensamento inconsciente, no caso involuntário. No nosso caso aqui, o que vocês acham que é? A maioria de nós é involuntário. Vou explicar em seguida. Basta que o espírito pense em alguma coisa para que este se reproduza em sua tela mental. Qualquer coisa, qualquer coisa. Quer dizer, então, que no meu dia a dia, tudo que eu pensar se plasma perto de mim? Sim. Só que essas formas mentais, elas vêm e desaparecem, dependendo do quanto tu foca nisso aí. Formas de pensamento. Pode ser inconscientes, né? No caso de serem inconscientes, elas retratam normalmente as preocupações habituais ao indivíduo. Desejos, projetos, anseios, e esses desígnios podem ser bons ou maus. E elas surgem e se desfazem alternadamente, conforme a intensidade colocada pelos pensamentos e pelos sentimentos que tu está tendo no momento. Imaginem os pensamentos que devem ter ocorrido hoje, logo depois que terminou o jogo. Meu filho chegou em casa, ele diz assim, com uma raiva, não fala comigo. Eu digo, não, para um pouquinho, vamos conversar. Por que tu tá com raiva? Ah, tu não viu o jogo? Eu digo, puxa, mas para um pouquinho, precisa ficar nesse estado por causa disso? Né? O que tu ganhou com isso? O que tu perdeu? Está deixando a tua tranquilidade, a tua paz de espírito. E eu fui conversando com ele, né? E aproveitei e usei de uma técnica, né? Dei uma tarefinha para ele. Começa a dobrar tuas roupas aí que eu lavei, né? E ele foi lá, quando terminou, ele disse assim, como é que tu tá agora? Tô bem. Então tá, não volta mais para esse estado, porque não é uma coisa boa, né? Mas imagine a gente quando briga, uma discussão no trânsito, quando briga com alguém, quando briga com o namorado, quando discute com um colega, né? E algumas pessoas são muito mentais, e elas ficam com isso na cabeça o tempo todo, gente. Como será que fica a tela mental? Fácil para qualquer espírito que estiver nesse nível, nessa faixa de vibração, de entrar na tua tela mental e ver o que está acontecendo. E se é um espírito bom, ele vai tentar te acalmar, vai tentar te tranquilizar, mas geralmente ele não vai conseguir, porque tu não deixa, tu não está dando, né, espaço para isso. No entanto, se for um espírito que está querendo te usar para fazer alguma maldade ou piorar a tua situação, ele vai entrar na tua tela mental, vai entrar no teu campo mental e vai te induzir a cada vez mais ficar nesse processo. A isso nós damos o nome de obsessão. Ficou claro agora como é que a coisa acontece? Bom, as formas de pensamento conscientes, voltando aqui só um pouquinho. As ideias, lembranças vívidas em nível inconsciente também gravitam em torno de quem as elabora. E é aquilo que eu falei, quanto mais intensidade, mais elas ficam, né? E se tu parar de alimentar, vamos dizer assim, esses pensamentos, essas formas de pensamentos ainda permanecem por algum tempo, dependendo do quanto de emocional se deu para elas. Eu me lembro que uma vez, lendo sobre
pirâmides do Egito, né? No século passado, quando o pessoal que estava abrindo as tumbas, né, começou a ter sérios problemas de doenças inexplicáveis ao abrir os sarcófagos, né, e começaram a morrer. Bom, eu lendo uma canalização, não me lembro de quem, gente, eu vou largar aqui para vocês porque é bem interessante. E aí ele relata o seguinte, não todos, mas alguns, o que ficou ali são formas, pensamentos direcionadas por magos há 2.000 anos atrás, justamente para matar quem violasse aquelas tumbas. Então elas eram tão fortes, eram tão vivificadas, vamos dizer assim, que por 2.000 anos elas persistiram e atrapalharam a vida de algumas, fazendo as pessoas adoecerem e algumas até morreram. Tá? Parece uma coisa absurda, mas não é tão absurdo, não. Isso aí faz parte da força da mentalização e que esse recurso é muito usado em magia. Já não é mais tanto. Indo adiante. As formas de pensamentos, quando são conscientes, elas são fruto de uma intenção, ou seja, são programadas com esse objetivo. E mais, quando a gente consegue juntar um grupo e criar uma egrégora energética com intenção, né, uma boa intenção e programada, a gente pode fazer praticamente milagres, dependendo da intensidade com que se faz. Porque quando a gente soma essas formas, pensamentos, né, tu dá um poder muito grande. Aqui o trabalho que a gente faz com a apometria é exatamente isso aí. Então, uma pessoa fica dando o comando, as outras vão entrando nessa mentalização e a energia egrégora resultante desse trabalho, ela vai sendo potencializada. Por isso que tem efeitos maravilhosos muitas vezes. E até nos surpreende quando alguém nos dá um retorno, né, de certas coisas que aconteceram. Mas tudo com sentimento bom, energia boa, né? Nada para atrapalhar. Também pode ser promovidas ou induzidas as formas de pensamentos, né? Aquilo que eu falei, por mentores espirituais ou obsessores. Obviamente, aqui nessa egrégora dessa casa, nós temos vários mentores espirituais trabalhando junto com esse propósito, que auxiliam a gente nessa egrégora energética, nessa forma de pensamento, né, para auxiliar aqueles a quem a gente está atendendo. E aqui, quando eu falo mentores espirituais, eu estou me referindo muitas vezes ao nosso mentor particular, aos mentores da casa, mentores que trabalham com cura, principalmente, né? E outros tipos de trabalhos energéticos que se fazem necessários aqui, para desmanchar coisas, às vezes, de uma faixa de passado muito distante. Então, esse poder, essa criação, essa junção de várias pessoas trabalhando nisso aí, dá esse potencial. O livro do Inconsciente ao Consciente, do Gustavo Gelei, ele diz o seguinte: os fenômenos de estigmatização e de modificações tróficas cutâneas por sugestão não passam de fenômenos elementares de ideoplastia, infinitamente mais simples, posto que da mesma ordem que os fenômenos de materialização. Esses fenômenos de estigmatização dos católicos é muito evidente em alguns casos que acontecem de pessoas apresentarem os estigmas de Cristo, né? As perfurações ou cicatrizes nas mãos, né? Ou da coroa. Isso aí acontece muito porque a pessoa
é tão fervorosa naquilo que ela consegue plasmar nela mesma esse tipo de coisa. Francisco de Assis parece que teve esse fenômeno, né, de estigmatização nas mãos, né, As curas ditas miraculosas são frutas dessa mesma ideoplatia. Opa, olha que interessante. Orientada por sugestão ou autossugestão, no sentido favorável às reparações orgânicas e concentrando, em tempo dado, nesse sentido, toda a potencialidade do dinamismo vital. Então, tem muitas curas miraculosas, milagrosas, né, que é muitas vezes feito pela própria pessoa. Ela quer tanto ficar curada, ela bota tanto sentimento nisso, que os guias e mentores dela, muitas vezes, até por uma questão de intensidade, permitem que isso aconteça. Não é sempre, mas é validado também se ela tem, como é que eu vou dizer assim, nos registros kármicos dela, é verificado se aquilo ali ela precisa passar ou ela ganha, vamos dizer assim, uma bonificação. Tá bom, vamos te dar mais um tempo de vida. Geralmente acontece quando uma pessoa ela tem um trabalho em prol de outros. Aí muitas vezes se deixa para que ela continue, porque isso está sendo muito bom para ela. Ela está limpando os registros kármicos dela. Animais. É preciso notar que a força ideoplástica subconsciente reparadora, vejam bem, subconsciente, é mais ativa nos animais inferiores, como a lagartixa, estrela do mar, do que no homem. E isso indubitavelmente porque, neste último, a função cerebral avassala, né, e desvia a seu proveito a maior parte da força vital. Os fenômenos, por exemplo, de mimetismo, tão uniformemente frequente nos animais, polvo é fantástico, como apresenta isso aí, certos camaleões também, existem vários outros animais na natureza que têm essa capacitação do mimetismo, né? Também se pode explicar pela ideoplastia do subconsciente. Nesse caso, o animal não está fazendo isso conscientemente. Lembra que eu falei na última aula que os animais eles são regidos por uma alma grupal? Nem todos aqui estavam na minha última aula, semana passada, né? Então, quem faz isso aí é a alma do grupo. Nesse caso, é o instinto de sobrevivência que provoca os efeitos, né, da ideoplastia. E o mimetismo ela consiste na presença de organismos chamados mímicos, né, que faz com que eles possam confundir com outros grupos de organismos. Exemplo, alguém consegue ver uma lagartixa aqui? Olha que fantástico essa figura aí. A capacidade dela de se mimetizar, né, no ambiente. Aqui é um outro tipo de mimetismo, porque ele não muda, mas ele confunde, né? A borboleta já vem com esse padrão e ela tende interessante isso aí, ó. Elas ficam uma do lado da outra para dar parecer que tem um animal muito grande ali. Forma de se defender na natureza. Outro aqui, esse animal, esse inseto, né? Caso vocês não saibam, ele está aí em algum lugar. Esse aqui, do meinho aqui. Pena que a foto está um pouquinho... não está com toda a qualidade. Mas
é interessante, eu gosto de estar muito na natureza e eu já vi muitas coisas assim. E é difícil, às vezes, tu perceber, tu tem que ter um olho já um pouco treinado. E às vezes tu tá olhando uma outra coisa e o bicho se mexe, e aí que tu percebe, né, que é um animalzinho que está mimetizado. Os médios. Em virtude das experiências com médios, a ideia ideoplástica se impôs de modo definitivo, mas ela já era prevista por instituições científicas de diversos investigadores, como Hartmann, Aksakov, Duprel e o Coronel Rogers. Os três primeiros abordaram com hipótese de trabalho, e o último, ele trabalhou mais detidamente estudando o processo, né? E com experiências de uma médium espetacular chamada Eusápia Paladino. Dr. Gell, ele estudou a natureza do ectoplasma. Agora, veja bem, saímos da forma de pensamento, saímos do mimetismo e vamos ver o ectoplasma. Por que o ectoplasma? Porque nós podemos trabalhar com o nosso ectoplasma usando a ideoplastia. E ele diz o seguinte: o processo de materialização pode ser resumido da seguinte forma: do corpo do médium transpira e exterioriza-se uma substância amorfa ou poliforme que toma representações diversas, ordinariamente de órgãos mais ou menos completos. Substância móvel, ora ela evolui lentamente, sobe, desce, resvala, escorre sobre o médium nas espátulas, peito, joelhos, em movimentos coleantes, né, serpenteando, que lembram um réptil, ora por bruscas, quão rápidas evoluções, aparecendo e desaparecendo como relâmpagos. Essa substância apresenta grande sensibilidade, aliada a uma espécie de instinto. Obviamente que ele estava com algum médium de efeitos físicos, ectoplasmático, e um outro vidente passando para ele essas impressões, acredito, a menos que ele mesmo tenha essa capacidade de evidência, né? Comparando o instinto de conservação do vertebrado. Desculpe, essa substância apresenta grande sensibilidade aliada a uma espécie de instinto, comparado ao instinto de conservação dos invertebrados, ou seja, parecia que ela tinha vida própria. É qual se tivesse a perfeita desconfiança de um animal sem defesa, ou cuja única defesa consiste em reencontrar no corpo do médium, se reencontrar no corpo de médium que lhe deu origem. Ou seja, se nada for feito para essa substância, ela volta para o corpo do médium. Assim é que lhe temos contatos sempre pronta a ocultar-se e reabsorver-se a substância. A sua tendência a reorganizar-se é imediata e irresistível, pois não permanece por muito tempo em seu estado original. Felicia Schercher assim se refere à atitude do ectoplasma. Agora ela vai descrever um trabalho mediúnico, né, onde o vidente vai falando o que está sendo visto, né? Iniciando o trabalho, o médium cai em um profundo transe, cabeça pendida para trás, de modo que nada poderia ele perceber na sua frente. Quando de repente vimos aparecer no assoalho abundante massa de substância, cerca de 18 polegadas distante e à esquerda da cadeira do médium. Essa substância era de alvura extraordinária e ligeiramente luminosa. Tempo? Qual é o livro? Um livro do Osho, gosto muito dele, chama Criatividade. Então, sorteando.
Então, é para ti mesmo. Parabéns, bom uso, boa leitura. Ah, tem uma camiseta. Ok, pessoal. Deixa eu lembrar uma coisa que nós estamos sendo filmados, aliás, eu estou sendo, não vocês. As palestras são filmadas e em tempo real, né, vai para o Facebook, inicialmente, e depois ela é reduzida e colocada no YouTube, no canal do YouTube. E sempre com um link dentro do Face e dentro da nossa página principal, nossa homepage. Então, se alguma coisa vocês perderem daqui, podem buscar lá, certamente, se for interessante. Se não for, deixa assim mesmo. Da mesma forma, aqueles que forem chamados para ser atendidos e quiserem retornar e dar continuidade aqui, porque depois eu converso com perguntas e tudo mais, fique bem à vontade, tá? Vamos dar continuidade. Continuando aqui, então. De mim para mim, diz ela, pensei, como se pode produzir semelhante coisa? Quem sabe se essa substância está ligada à médium? E o controle da médium logo respondeu à minha pergunta mental, dizendo, não há ligações quaisquer. Pode passar a mão entre a substância e o corpo da médium. Assim fiz sem inconvenientes. Ou seja, a substância estava fora, né? A médium aqui passou a mão entre o corpo, não passou a mão na substância, mas, e viu que não tinha conexão nenhuma, aparentemente. Depois coloquei um lenço branco perfeitamente limpo ao lado dessa substância, a fim de ele avaliar a alvura, e verifiquei que o lenço me parecia antes cinzento comparado à substância misteriosa. Ou seja, era uma substância translúcida, branca, né? Mais branca aparentemente que um lenço. Coloquei-me depois a feição de poder tocar a substância sem ser vista. Mas, quando estava a pique de o fazer, todo o corpo do médium se contorceu em convulsivo espasmo, e o controle exclamou, não me toque, porque me mataria. Entenderam? A pessoa foi tocar na substância e recebeu um alerta de não fazer isso, né? Porque poderia causar um problema muito sério, inclusive matar o médium. Todavia, mais tarde, espontaneamente, me autorizaram esse toque, né? E assim eu constatei que essa substância oferecia certa resistência ao tato, comparável à clara de ovo. Nesse caso aqui, dá para entender que essa substância já estava materializada, né? Ou seja, não mais uma vidente vendo, mas estava materializado. Hoje é muito difícil ter esse tipo de mediunidade. Ele acontecia muito antigamente, e até vou explicar para vocês. Havia necessidade de convencer as pessoas. E a única maneira que se tinha de convencer é com efeitos de materiais, né? Então, a materialização, os toques, as batidas, tudo era feito para que as pessoas mais comuns também pudessem verificar. Opa, realmente estava vendo alguma coisa de cunho espiritual. Hoje não, hoje dificilmente isso aí ocorre,
né? Não há muita mais essa necessidade, até porque o nível de mediunidade está, vamos dizer assim, melhor trabalhado nas pessoas, né? Aquelas que se trabalham. Quem não quer se trabalhar não vai conseguir ver absolutamente nada disso aí. E quanto à sua temperatura, pareceu-me um pouco inferior à do ambiente em que nos encontrávamos. Seria interessante pesar essa substância, disse eu à senhora Bisson. Sorriu-me a senhora Bisson e, dirigindo-se à filha, pediu-lhe fosse à cozinha buscar uma balança. Neste momento, e prestem atenção aqui, a mágica substância alongou-se, tomou a forma de um réptil, de onde concluo houvesse compreendido o que dela pretendíamos. Chegada a balança, foi-me dado experimentar uma das mais fortes emoções da minha vida. É que a substância, qual serpente que se levantasse sobre a cauda, viera se colocar num dos pratos da balança, que estava sobre um pedestal, na altura de 28 centímetros do assoalho. Algo assim, mais ou menos, um pouco mais que um degrau. E ali permaneceu todo o tempo necessário à verificação do seu peso, por mim julgado levíssimo em relação ao volume. Eu, quando li isso aí, eu achei interessante o seguinte: como é que uma forma, um ectoplasma, teve essa consciência do que queriam dela? Porque ela estava sendo direcionada por todos ali. Quando a pessoa falou ali, olha lá em cima, lançou, gostaria de pesar, todos entraram nessa sintonia, puxa, né, deve ser isso aí. E a substância, inconscientemente, por ele, foi dirigida, então, para cima da balança. E eu entendi dessa maneira. E, para mim, faz bastante sentido. Obrigado. Serpenteando, depois para trás, deixou o prato e baixou ao assoalho para retornar ao primitivo aspecto informe. Depois, enquanto observava, sumiu-se. Não se retraiu, não se dissolveu. Simplesmente desapareceu. Conclusão. Recursos ideoplásticos são criados para ajudar a mente dos encarnados. Antes de ir adiante, entenderam? Perceberam que, assim, nós fazemos aqui, muitas vezes, esses trabalhos, e muitas vezes é utilizado o nosso ectoplasma. Eu não tenho essa evidência, né? Mas alguns videntes conseguem perceber que o nosso ectoplasma é utilizado para ajudar os espíritos que estão chegando na casa, que vêm, muitas vezes, são espíritos inferiores, vamos dizer, em evolução, né? E que precisam de um choque magnético muito forte de alguém vivo. Por isso o nosso ectoplasma é utilizado para esses trabalhos. Não só para esse tipo de coisa, para estabelecer, para ajudar também na cura, né? Para trazer mais tranquilidade para o ambiente. Tem inúmeras utilizações. Então, os recursos ideoplásticos são criados para ajudar a mente dos encarnados que operam na obra assistencial dentro do Evangelho de Jesus. Para isso é necessário oferecer o melhor material dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, motivo pelo qual aqui dentro se cria uma egrégora de muita paz, de muita tranquilidade, e faz com que realmente a gente esteja com essas características de pensamentos, palavras e atitudes mais elevados, para que os trabalhos aconteçam, né, de uma maneira como deve ser acontecer num centro desse. Saindo daqui, às vezes a gente sai dessa egrégora e voltamos ao que éramos antes. Fatíveis de brigar, de ficar pensando nos problemas, né, tudo mais. Podemos resolver melhorar isso? Podemos sim.
Muito. Nossa, eu vou conversar muito com vocês sobre como chegar nisso aí. Até porque, assim, eu também estou buscando. Né? Não estou lá, mas eu estou buscando. Então, nós vamos fazer essa caminhada juntos. Toda cautela é recomendável no esforço preparatório de uma reunião espírita para socorro ao desencarnado menos feliz. Mesmo quando não sejamos portadores de maiores possibilidades, através da oração, convertamos-nos em canais de auxílio, apesar da precariedade de nossos recursos. Outro dia, aqui, a gente estava terminando um curso, alguns aí vão se lembrar, que estavam presentes no curso. E uma médium, né, da casa disse o seguinte, foi interessante o depoimento dela, porque ela disse assim, puxa, eu fiquei muito na dúvida quando terminou o curso, porque eu não vejo, eu não sinto, eu não ouço, eu não tenho nada. Eu digo assim, com o que eu vou contribuir? Né? E aí o dirigente disse assim, usa o teu coração, mas a tua presença é importante aqui, porque, embora tu não veja, né, os teus recursos, né, harmônicos são utilizados para isso. E muitas vezes o ectoplasma. Então, tem muitos médiuns que entenderam isso aí e eles, né, por não terem recursos de vidência, de clareaudiência, ou qualquer outro mediúnico, fenômeno mediúnico, pelo menos estão ali e entregam o ectoplasma, seja lá para que uso fizerem, mas acredito que, como estamos numa egrégora de luz, vai ser bem utilizado. É imprescindível tranquilidade, carinho, compreensão e amor para que a programação dos companheiros espirituais encontre em nós base segura na sua realização. A necessidade que a gente tem de, quando entramos aqui, entrarmos num processo de harmonização é muito importante. Todo aquele trabalho que a gente coloca aqui para vocês, principalmente aquele mantra da cristalização, serve para isso, para dar uma harmonizada. Então, sempre que vocês vierem, procure vir aqui e chegar nesse momento do mantra da cristalização. Ele é importantíssimo. Ele tem uma capacidade muito grande de harmonizar as pessoas pelo tom em que é dado, pela vibração em que é dado e pela melodia que ele está contido. O homem é sua vida mental. Olha só que interessante. Claro. Bom, o homem é a sua vida mental. Aquele que se compraz na aceitação da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Bom, quem chega nessa posição se entregou para a vida. Provavelmente está num processo muito grande, provavelmente depressivo, né, que eu considero uma das... não só eu,
O mundo espiritual revela que a depressão é um dos níveis vibratórios, padrões vibratórios mais baixos doentios que existe, né? E que pode levar a um caso, né, de perda de vida. No entanto, quanto mais largo é o voo, mais radiosas as claridades, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas e maiores possibilidades de ajuda, né? Então, se puxem. Pensamento, sentimentos, ações, né? Busquem sempre coisas elevadas. Não se deixem cair, né, numa decadência mental por perdas. Geralmente isso acontece por perdas, né? Perdas materiais, perdas de amigos, perdas de parentes, filhos. Obviamente que isso traz muita dor. Mas, à medida que a gente tem um conhecimento espiritual, sabemos que não há uma separação definitiva. Ao contrário. Uma vez criado um laço de afetividade, de amor, esse laço vai por toda a eternidade. E esses espíritos acabam se encontrando. Esse texto aí agora é lindíssimo, é um texto, eu diria até iniciático, porque ele contém algumas verdades, uma sabedoria muito intrínseca, né? Eu não me lembro de onde eu tirei esse texto aí, não me lembro quem foi o espírito de luz, né? E quem canalizou. Mas, enfim, diz o seguinte: vós próprios sois criadores através dos vossos pensamentos. Uau! Só nessa frasezinha aí já resumiu o nosso trabalho, né? Nós criamos. Nós, na verdade, assim, por que eu estou dizendo iniciático? Só por dizer isso aí, quem tem um estudo um pouquinho maior sobre espiritualidade, sabe que nós estamos aqui encarnados justamente para aprendermos a trabalhar nos pensamentos, porque é com eles que nós vamos criar. E nós vamos nos tornar co-criadores com Deus. Uau! Entenderam isso? São esses pensamentos que neste reino, depois em outros, devem transformar-se. Depois, criar a matéria como escada do espírito. O que quer dizer aqui? Neste reino, um reino físico, depois em outros, e ele deixa aberto, né? Porque tanto pode ser, podemos retornar a esse reino físico, humano. Falar em reino, lembro que semana passada eu falei dos reinos, né? Exatamente. Que a alma passa pelos reinos mineral, depois vegetal, animal, para então entrar no reino humano. E ela entra no reino humano no momento que ela se conscientiza que é uma individualidade. Antes disso, passou pelos outros reinos. Um decurso de milhares de anos, né? Sobre outras, não tão conscientes, mas passa, né? Então, quando chega no reino humano, que a capacidade de pensamento começa a se desenvolver, né? Então, é aqui, neste reino, que a gente aprende a trabalhar a mente. E por que nós não temos essa capacidade tão grande que teriam, é porque eu falei, nos planos mais sutis, a capacidade de mentalizar e plasmar e formar coisas é muito mais fácil.
No físico, não. Por quê? Porque como nós somos seres que estamos evoluindo, os nossos sentimentos ainda não estão purificados, qualquer briga, qualquer coisa, você já deve ter ouvido, eu quero que tu morra. Já pensou se você tivesse a capacidade de realmente fazer acontecer aquilo que se mentaliza? Então, entendendo por que a gente precisa estar aqui no físico, para aprender a lidar com esses pensamentos, aprender a lidar com essas emoções, transmutar e, aos poucos, fazer com que pensamentos e as emoções vão se tornando mais harmônicas. Quando a gente atinge uma maturidade espiritual, nós estamos prontos a ascender para outros planos vibratórios. E aí sim, trabalhando como co-criadores. Entender o que quer dizer um texto iniciático? Para aquele que não tem conhecimento, ele vai ler, vai achar muito bonitinho isso aí, mas não vai entender com a profundidade que deveria. E eu me coloco também numa posição aqui, não sou um iniciado, não, mas alguma coisa eu consigo entender, mas o que eu também tenho as minhas limitações de entendimento. Mas aqui, depois criar a matéria como escada do espírito. Pois bem, gente, quem vocês acham que mantém coesa essa matéria? É uma miríade de espíritos que já estão num estágio muito evoluídos. Existe uma escala, e eu futuramente vou dar uma palestra sobre isso aí, uma escala evolutiva de espíritos, uma hierarquia espiritual que coordena a Terra, que coordena o sistema solar, que coordena essa parte local do universo, que coordena o universo todo, que coordena um conglomerado de galáxias, enfim. É uma escala, uma hierarquia imensa. E um desses espíritos nós conhecemos é Jesus. Ele está muito acima do que pensa a maioria das pessoas. Ele realmente é um espírito co-criador junto com um Deus. Nós vamos conversar isso aí mais um outro momento. Precisais aprender a manejar o éter através da força do vosso amor. Então, é o que a gente estava conversando, né? Se nós não trabalharmos o amor, a nossa mente não vai criar coisas boas, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo e vai tendo poderes mentais muito grandes, se não tiver o amor, nós vamos ficar estacionados, nós não vamos sair dessa fisicalidade. Ela é uma prisão para o espírito. Mas é uma prisão que nós podemos sair no momento que nós nos puxarmos. Sabei que cada ideia inclui uma partícula de vida etérea num movimento vibratório. E aprendei o que é a matéria. Uma miríade de partículas de vida magnetizadas pela força de uma ideia persistente e dirigida. Então existe uma cadeia hierárquica, como eu falei, que mantém coeso, por exemplo, as substâncias que estão densificadas, que a gente chama de matéria, no nosso mundo físico. É mantido por espíritos. No momento que um desses espíritos deixar de colocar a força de mente, força dele, nesse processo, a tendência vai ser desagregar os materiais e acabar com a vida. Fiquem tranquilos. Isso não vai acontecer no curto prazo.
Na verdade, isso acontece com alguns mundos quando eles passam pelo estágio já evolutivos que tiveram e que não há mais necessidade de manter, né, uma força vital, se tiram esses espíritos para outros trabalhos. E aquele mundo fica solto, gelado, sem vida, no espaço, até de repente ser absorvido por uma estrela, por um portal energético, né, por alguma outra coisa. Assim é construído o homem, assim é modelado o universo, assim se deve aprender a obrar. Então, isso é o que nós estamos aprendendo aqui na Terra. Só que nós vamos aprender muito, vamos levar muitas vidas, muitíssimas vidas, para chegar nesse ponto, né, de fazer parte, então, dessas hierarquias espirituais. Mas é onde nós vamos. Isso aqui é passageiro. Matéria, espírito e a força são um. Somos todos um. Lindo isso aí, né? Estou pensando até em criar um cartaz e deixar pendurado aí essa mensagem aí, é muito profunda. Amados, era isso aí por enquanto. Alguma questão aqui, alguma coisa que vocês gostariam de comentar, de ajudar ou questionar? Senão nós vamos voltar para aquele vídeo, eu vou passar ele devagar para a gente entender melhor. Ele foi meio a toque de caixa, né? Mas ele tinha coisas muito interessantes lá que eu queria falar com vocês. Ok? Então, nossos pensamentos emitem vibrações ao universo. E quando colocamos emoções nesses pensamentos, passamos a sentir esses pensamentos como se estivesse realmente acontecendo no plano físico. Tá? É a maneira como a gente, vamos dizer assim, externiza e materializa determinadas coisas, né? Pensamentos, sentimentos. Então, nossos pensamentos emitem vibrações, nossos sentimentos também. E quando os dois se juntam, potencializam. E a sensação de que... Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás. E essa sensação, como se estivesse realmente acontecendo no plano físico, me faz lembrar, de vez em quando vocês não veem pessoas sozinhas. Né?
emocionalmente, que elas não percebem, às vezes, que pode estar sendo observado, e às vezes assim, a pessoa vai dizer, eu de vez em quando, quando eu vejo, eu estou fazendo isso. Né? Claro que tem gente que fala, não, eu estou fazendo em casa. De repente, quando eu vejo, eu estou discutindo alguma coisa, estou gesticulando. Mas é uma coisa normal. Né? Então, ela é tão intensa que parece que realmente está acontecendo. Esquece o que está acontecendo pelo seu volta e fica vivendo dentro da sua cabeça. Fisicamente. Aí. Nosso cérebro envia sinais ao nosso coração e isso faz com que nossas vibrações aumentem inúmeras vezes. Recentemente foi descoberto, né, e aqui eu acho que ele fala, que o coração tem também um sistema de neurônios e pensa também. Né? E essa comunicação do cérebro com o coração, com esses neurônios, faz com que os sentimentos comecem a vibrar junto com os pensamentos. Então, nosso cérebro envia sinais ao nosso coração e isso faz com que essas nossas vibrações aumentem inúmeras vezes. Sendo assim, as vibrações que serão emitidas para o universo serão mais fortes e nítidas. Olha o que ele está falando aqui, tá? Tem um ditado que diz que tudo aquilo que tu emite para o universo acaba retornando para ti, né? Então, há uns tempos atrás andou aí a lei da... Como é? Me ajudem. Há um livro famoso, Lei do Retorno, não, como é que é? Hein? Lei da Atração, exatamente isso aí, né? O processo é esse, né? E por que não acontece? Poxa, eu queria ter um carro, eu queria ter alguma coisa, né? Não acontece porque tu não está colocando suficiente força mental e emocional naquilo que tu está pedindo. Hein? Porque às vezes tu te queixa. Eles levam, por exemplo, dão como exemplo, eu vejo um carro lindo, maravilhoso, sei lá, um Corvette, uma Ferrari. A Ferrari custa... quanto é que custa uma Ferrari? Quase $1 milhão, né? É isso aí? Eu digo, pai, eu adoraria ter, mas com esse dinheiro, nem pensar. Pronto. O que eu estou emitindo para o universo? Que eu quero e não quero. Quero e não quero. Aí o universo chega para mim e diz assim, tá bom, quando tu decidir o que tu quer realmente, aí eu vou te ajudar. Então a gente fica muitas vezes boicotando aquilo que a gente quer e não se dá conta. Aqui, ó. Pensamentos somados com emoções é igual a sentimentos. Puxa, mas para um pouquinho, o que é emoção? O que é sentimento? Né? Uma vez, lendo uma revista de espiritualidade, um guia, que eu não me lembro quem é, ele falou o seguinte, as emoções são os sentimentos que precisam ser trabalhados. É como se fosse o diamante bruto, né? Depois de trabalhado, essas emoções viram sentimento. Tipo, a paixão, que todo mundo acha que a paixão é o amor. Não. A paixão, ela está mais ligada ao processo de
dono de posse, obrigado, ao sentimento de posse do que necessariamente é um processo amoroso, né? Porque quando tu te apaixona, tu quer aquele objeto da paixão seja teu, né? E muitas pessoas se julgam donas realmente, donos. Então eu sou dono de uma outra pessoa, sou dono, né? E se a outra pessoa quiser se liberar desse sentimento, ela não consegue, porque o cara vai ficar feito louco atrás dela, né? Porque não está sabendo trabalhar o seu sentimento de posse, a sua possessividade. À medida que se vai trabalhando esses sentimentos, né, eles vão sublimando, e aí chega próximo àquilo que eles chamam de amor incondicional, né? O que é o amor incondicional? É tu amar um ser, por exemplo, um cachorro, né? Incondicional. Tu pode impor alguma condição para o cachorro? É difícil, né? No entanto, para o teu filho tu pode. Tu impõe condições, né? Impõe condições para o teu namorado, impõe condições para os teus amigos, se vocês não fizerem isso, eu não vou fazer aquilo. Se tu não me amar, eu não vou te amar. Agora, um cachorro não tem isso aí, né? Esse é um sentimento muito próximo do amor verdadeiro, né? Sem impor alguma condição, incondicional. Se bem que eu vejo muitas pessoas com animais querendo que os seus animais façam isso, façam aquilo. Ah, se tu não fizer isso aqui, mamãe não vai te dar isso. E se chamam de mamãe. Mas é o jeito delas, amoroso, de falar com os animaizinhos. Eu não tenho filhos, pets, mas eu tenho netos pets. E o meu filho, categoricamente, me coloca para cuidar deles. Eu digo, puxa, mas eu não quero cuidar. Não, eu gosto de liberdade, eu gosto de pegar, sair, viajar, não sei o quê. E às vezes agora, como a mãe dele está morando em São Paulo, eu tenho que ficar em casa cuidando dos bichos, para ele fazer as coisas dele, coisas da vida. E eu me presto a isso aí. Uma hora, amor. Mas, enfim, é isso aí, tá? Pensamentos somados com emoções é igual a sentimentos. Pensamentos bons e emoções boas, né? Então, as vibrações emitidas pelos pensamentos foram comprovadas pela ciência. Não só pelos pensamentos, mas a carga emocional eles já conseguem medir também. Olha essa aí, ó. As vibrações emitidas pelo coração são até 5.000 vezes mais fortes, dependendo da concentração de emoções. O que ele está querendo dizer aqui, o quão grande é o teu amor. O quão trabalhado ele está. Ele pode chegar até ser 5.000 vezes mais fortes. Eu imagino que no mestre ascenso passa desses 5.000. No caso de Jesus, uau, não dá nem para medir. De tão amoroso que ele era. É importante assim, e acelera. Opa, volta um pouquinho mais. Ali, ó. Faz com que acelere o processo de manifestação de nossos pensamentos e desejos, atraindo situações, circunstâncias, pessoas e nos dando intuições.
Vou contar para vocês coisas, né, da minha vida. Eu desde os meus 13, 14 anos, eu fui morar em Ipanema e logo fiz turma ali na praia de Ipanema. Naquela época a gente tomava banho normalmente no Guaíba, e essa turminha tinha barcos à vela, e pequenos, né? E a primeira vez que eu andei no veleiro, daqueles pequenininhos ali, apaixonei. E até hoje eu não consigo viver sem um barco. Impressionante. E eu tenho um barco. Adoro estar velejando, adoro estar fazendo isso aí. Mas o que eu queria dizer para vocês era o seguinte: duas coisas interessantes aconteceram. Primeiro, quando eu pequeno, eu coloquei na minha cabeça que quando fizesse 40 anos, eu ia ter um barco, um veleiro de 40 pés. 40 pés, a medida que a gente usa, o pé é 30 centímetros, daria uns 12 metros. Né? E aquilo, volta e meia, eu me lembrava disso, né? E foi interessante que lá pelas tantas eu acabei esquecendo. Mas como eu vivia em função de barco, e velejando e praticando, inclusive fazendo parte de campeonatos e tudo mais, eu estava à volta com barcos e sempre desejo de ter um veleiro grande, né, cabinado. Um amigo meu que foi morar em Floripa, uma vez fui visitar ele lá, e a gente conversando, nós fizemos um trajeto com 2 barcos pequenos, a Bahia Sul, e numa praia a gente começou a conversar e surgiu a ideia, vamos batalhar de ter um barco e fazer passeios? Eu digo, tá, vamos. E a gente, a partir daquela ideia, nós viemos aqui em São Lourenço, na Lagoa dos Patos, tem vários estaleiros ali. E ali a gente pediu, né, para o estaleiro para fazer um barco, a gente juntou grana e foi fazendo tudo mais. Bom, eu fiz 40 anos em outubro. O barco foi para a água em dezembro. Quando ele foi para a água, que eu me dei conta desse meu desejo. Adivinha o tamanho do barco? Exatamente 40 pés. Uau, fiquei fantástico. Claro que na época eu não sabia disso aí, né? Mais adiante, também relacionado a barcos, isso foi na década de 90, o pai de um desses amigos meus, com quem eu aprendia a velejar, ele comprou um barco de 30 pés, um veleiro lindo, lindo, lindo. E nos convidou para fazer parte da tripulação, fazer regatas e tudo mais. E a primeira vez que eu entrei nesse barco, que era a primeira vez que eu entrava num veleiro cabinado, grande, que podia morar dentro, vamos dizer assim, esse barco tem 30 pés. Eu fiquei mais encantado ainda, porque é uma gracinha, gente. Assim, imagine vocês entrar no barco, tudo bonitinho, fogão, caminhas, beliches, lugar para dormir, né? Banheiro, tudo fechadinho ali. Puxa, e tu sair com um barco desse assim pela vida, e eu tinha uma vontade imensa de pegar um barco desses aí e dar a volta ao mundo. E eu me encantei tanto com o barco que eu prometi para mim que eu ia ter um igualzinho. Prometi. E coloquei na cabeceira da minha cama o retrato de um barco visto de cima de um morro, uma baiazinha ali embaixo, um barco, um veleiro parado num lugar calmo, tranquilo. Em 99, eu me encontrei com esse amigo, e não sei o que a gente estava falando. Ele disse, eu preciso ir lá no clube, o pai botou o barco à venda. Vamos lá comigo? Eu digo, tá, vamos. Gente, já não me lembrava mais. Fui lá e não sei o quê. E a gente subiu no barco, fazia horas que eu não via nesse barco aqui.
E ele disse, pois é, pô, tu não quer comprar? Eu digo, não sei se eu tenho grana, quanto quer? Tanto. Eu digo, puxa vida, eu estava fazendo levantando grana, eu estava com um capitalzinho ali, mas não tinha tudo. E aí, eu digo, eu tenho vontade, eu vou fazer uma contraproposta. Mas antes, deixa eu falar com um amigo meu. E eu falei com o meu sócio do outro barco, digo, tem uma grana aí sobrando, quanto precisa? Tanto, estou te mandando. Aliás, ele perguntou para quê? Eu digo, eu quero comprar um barco. Eu digo, tá, estou te mandando. Gente, eu comprei o barco. Quando eu levei o barco para o clube onde ele está hoje, que eu amarrei e sentei dentro do barco, me veio de novo na cabeça essa promessa que eu tinha feito, que eu queria um igualzinho. Eu não sabia que ia ser tão igual, ia ser o próprio barco, né? Então, assim, essas duas coisas é o testemunho que eu posso dar para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar testemunhos, cada um, desse desejo de ter alguma coisa, no qual vocês colocaram tanta força, tanta vontade, e era uma coisa que iria ser muito boa para vocês, e vocês conseguiram. Pode ser um carro, pode ser a casa de vocês, ou uma viagem, qualquer outra coisa. Diga. Então, baseado nesses depoimentos, eu posso dizer que para mim funcionou essa lei da atração. Para outras coisas não funcionaram, de repente eu não coloquei tanto empenho em ter, né? Mas se eu olhar para a minha vida, eu vou descobrir que tem várias outras também nisso aí. E interessante, depois tu vê assim, nós depois fizemos um outro barco maior, um barco com 65 pés. Não me pergunte de onde saiu o dinheiro, ele foi aparecendo, e a coisa foi acontecendo, e a gente conseguiu um motor, uma pechincha, um motor inteirinho, uma pechincha num barco que estava parado há muito tempo, era de um velho, e ele entregou para a gente, quase dado um motor que valia uma fortuna, nós botamos no barco. E aí, quando tu vê assim, as coisas vão acontecendo. A lei de sincronicidade vai atuando e tu vai fazendo com que tu tenha aquilo que tu está potencializando, né, com o coração. Então, nossos pensamentos e desejos vão atraindo as situações, circunstâncias, pessoas e nos dando intuições, inclusive com relação não digo só viagem, mas também no fazer estudos, né, para que a gente tenha uma profissão. As coisas vão acontecendo. Para mim foi acontecendo assim de uma maneira fantástica. Eu, quando penso nisso aí, eu consigo ver as leis da sincronicidade e da atração funcionando perfeitamente. Sabe, se algo
desejável ou indesejável para nossas vidas. Olha que interessante. É graças aos nossos sentimentos que a gente sabe se é algo desejável ou indesejável para nossas vidas. Como saber? Alguém poderia arriscar? Tu sabe que é por aí, exatamente. Se tu está a caminho de fazer alguma coisa e se dentro de ti essa coisa está entrando bem, te atira, faz. Mas se de repente está te dando um incômodo, a tua intuição está te dizendo, não vai por aí. E se a gente é teimoso, a gente acaba indo e acaba dando, às vezes, problemas. Aí vem as insatisfações, não deu como a gente queria, não era bem aquilo que a gente estava querendo, né? Um relacionamento não aconteceu porque tu não observou determinadas coisas, a tua profissão não era aquilo que não está te fazendo, não está te preenchendo, porque tu buscou, por exemplo, ter dinheiro em vez de buscar felicidade, ou tu buscou atender aquilo que teus pais queriam, né, em vez de fazer aquilo que tu estava querendo dentro de ti. Então, essas coisas a gente tem que estar atenta, exatamente. E esses sentimentos nos dizem, sabendo pesquisar dentro de ti, o que é desejável ou indesejável para nossas vidas. A gente já vem, vamos dizer assim, com uma programação. Nós não sabemos exatamente o que é, mas intuitivamente, se tu seguir esse caminho intuitivo, essa programação ela vai acontecendo suavemente, sem muito problema. Se não, começa a dar problemas na tua vida. Aqui, ó. A ciência já provou, através da física quântica, que somos energia e que estamos conectados através de nossas vibrações. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, até pouco tempo atrás, a gente achava que nós éramos físicos, realmente, né? De partículas físicas, e, no entanto, a física quântica veio modificar esse padrão de entendimento. E isso é muito importante. Vou chamar mais gente.
Ok. Então, sendo energia e também sabendo que a gente emana, nós temos uma capacidade muito grande de emanar vibrações em vários níveis que a gente ainda nem conhece. Conhecemos algumas coisinhas, né? A ciência está nos ajudando nisso aí. E o que sabemos, também sabemos do mundo espiritual. Aliás, caso não tenham reparado, a ciência e a espiritualidade estão chegando juntas, né? Cada vez mais isso vai acontecer nessa transição planetária, essa junção dos dois. Nós vamos ter uma única ciência, que hoje eu considero como sendo a ciência espiritual, né? Mas um entendimento bem melhor. O defeito de energia condensada. Deixa eu voltar aqui. Vivemos em um universo de vibração e nossos corpos são feitos a partir da vibração da energia que emanamos, né? E aqui tem uma coisa muito interessante. O que mantém os nossos corpos coesos? Eu estou descobrindo que uma parte somos nós, através, vamos dizer assim, nosso ser superior, não nós aqui encarnados, não nós, o nosso ego, que a gente não entende como isso acontece, mas os nossos, vamos dizer assim, a nossa sabedoria acumulada de alma ajuda a manter os corpos coesos com auxílio de alguns elementais da natureza. E à medida que a gente ascende no plano espiritual, quando a gente chegar a um ponto de maestria, esses elementais deixam de nos ajudar. E o que vai nos manter essa coesão é somente a nossa capacitação mental e emocional. Aqui é o seguinte, ó, os nossos corpos e tudo o restante ao nosso redor foi e continua sendo criado por nossas mentes. É claro que a gente não plasma isso, né? Não a cadeira, não as coisas materiais, mas momentos. Sim, momentos, aquilo pelo qual nós passamos, a gente vem plasmando muitas vezes sem se dar conta, né? Então aquela força de coesão, aquela força, como por exemplo, aquilo que eu pensava de ter o barco, eu cheguei lá, foi acontecendo, não conscientemente, mas estava lá dentro de mim, e isso foi impulsionando para que um dia eu chegasse a ter, né? E assim tudo então que nos acontece à nossa volta. Então essa coisa de assim, tudo que eu estou, onde estou e o que eu faço, né? Pode ter certeza, o grande agente criador sou eu. Claro que com a ajuda dos guias, mentores e outras coisas mais. Mas o principal está sendo eu. Somos aquilo que pensamos que acreditamos ser. Essa realidade é moldada de dentro.
esse aqui é muito bonito. Se quisermos mudar algo no mundo físico que não esteja nos agradando, primeiro devemos mudar nossas atitudes mentais. E aí diz, pensamento positivo, foco e emoção são os grandes segredos ocultos do passado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque o que a gente vê hoje, infelizmente... Aí, ó. Se quiser mudar algo no mundo físico que não esteja nos agradando, eu me lembrava, quando pequeno, a gente quer mudar o mundo, né? A gente vem com aquela coisa... Então, quando meu filho está com 15 anos, ele já está querendo mudar o mundo. Eu me lembro que eu passei por isso, todos nós passamos, né? Pô, o mundo está errado, tem que mudar o mundo. Esquece o mundo. Vamos mudar nós. Quando a gente muda dentro de nós, o mundo parece muito mais bonito do que era. Eu já passei por situações, todos nós passamos, boas e situações ruins. Tem dias que o dia está horrível, está tudo mal, nada dá certo, né? E tem outros dias que está tudo bem, tudo uma beleza. À medida que a gente começa a se trabalhar conscientemente, esses dias de tudo bem, tudo certo, tudo está dando as mil maravilhas, tende a ser mais frequentes. Então, devemos primeiro mudar nossas atitudes mentais. Pensamento positivo, foco e emoção são os grandes segredos, né, dessa mudança. O foco no sentido de atitude. Importantíssimo. Somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Não são os outros responsáveis pelo que eu estou passando. Nós somos, né? Principalmente quando a gente entende que essa responsabilidade ela se manifesta aqui, mas ela tem uma origem muitas vezes em outras vidas, em passados bem distantes, né? E quando tu tem isso aí, tu começa a ser responsável. Tu briga menos com a vida, tu discute menos com os outros. Tem gente que acha que não. Tudo bem, segue o teu baile. Um dia tu vai entender também. E eu também tenho muitas coisas mais a entender. Então, somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. E temos o poder de reverter qualquer situação e criar... Opa, foi mal. E criar a realidade que nós desejamos através de nossas vibrações emitidas para o universo, usando a lei da atração. Então, ser feliz necessariamente não está relacionado a ser rico, nem ter um monte de amigos. Aliás, amigos faz parte, né? Mas amigos mesmo. Uma coisa é ter um monte de conhecidos e outra amigos. Amigos são poucos. Mas quando a gente tem amigos, é sensacional. Outro dia eu estava lendo algo a respeito, tipo, quando tu atinge determinada idade, 60 anos para cima, teus filhos já seguiram o caminho deles, tua esposa também provavelmente, né, marido já seguiram, outros talvez tu esteja já na terceira, quarta tentativa. Tudo passa. Mas tem aqueles amigos que às vezes vêm lá da infância e vêm te acompanhando.
E é uma gratidão estar junto deles, estar saindo com eles, estar conversando com eles. E, aliás, quando a gente tem algum problema, normalmente é justamente com esses amigos que a gente vai. Quando a gente quer fazer uma viagem, eu tenho coisas incríveis assim, que eu fiz com amigos que até hoje eu tenho. Coisas marcantes, e que a gente às vezes senta, né? E aí é bem coisa de velho. Como era bom aquilo. Te lembra que o nosso Deus? A gente não cansa de retomar os assuntos lá de trás, na época que a gente era mais jovem, não tinha, né, mais estava conhecendo a vida, as viagens que a gente fez, 4 em cima de um Fuca, fomos até Angra dos Reis, coisas assim. E aí assim, a gente fazia o seguinte, assim, pouca grana, não podia gastar muito dinheiro porque a gente não tinha muita grana, né? Então tinha que ter a grana da gasolina para voltar, e o que sobrasse então era para comer e para cerveja. Gente, no 5º dia tivemos que fazer uma reunião. Não dá. A cerveja está tomando tudo, gente. E aí a gente, assim, a gente não pode ficar sem a gasolina de volta. Sem comer a gente pode. De repente a gente pesca um peixe, passa na estrada. Naquela época a gente andava muito em estradas de chão batido, né? Se aparecer uma galinha na frente, atropela. Vai ser a janta. Então, assim, essas coisas são marcantes com esses amigos. E coisa gostosa quando tu reencontra esses amigos. Nossa, a tua vibração emocional vai lá em cima, né? Então, amigos, não tem como descartar. Somos imagem e semelhança de Deus. Seja lá como é Deus, porque até hoje ninguém viu. Ninguém sabe como ele é. Mas se dizem que somos imagem e semelhança, eu acredito que ele não seja exatamente como nós somos assim, fisicamente, né? Mas aqueles que já estiveram lá perto dizem assim, se parece mais com uma luz. Mas uma luz muito forte, tão forte que são poucos que conseguem chegar perto. Então, sejamos essa luz. Um dia chegaremos lá. É isso aí, gente. Alguma pergunta? Até porque assim são 9h20, podemos até conversar outras coisas aqui. Quem falta ser atendido aí? Porque tem algumas pessoas que voltam. Então já na próxima nós vamos, eu também. Vocês já foram atendidas? Bom. E tiveram coragem de voltar aqui para ouvir isso aí tudo. Fico lisonjeado.